Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. Ontem o Inter estreando, né, na Libertadores da América e trazendo da Bahia contra o Bahia lá em Salvador um empate em 1-1. Mas agora vira chave, né? Final de semana aí é Campeonato Brasileiro. O Grêmio que estreou vencendo com muitas dificuldades, né? O Sportivo Luquenho lá no Paraguai estará no Ceará enfrentando o Ceará. E evidentemente o torcedor gremista querendo um rendimento maior, embora as vitórias vieram, tanto na abertura, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro e na terça-feira contra lá no Paraguai, né, pela Sul-Americana. E amanhã tem Ceará, também jogo lá em cima, jogo complicado, o Grêmio parece que deve poupar alguns jogadores. Já o Internacional, né, que empatou ontem, recebe o Cruzeiro no domingo. O Cruzeiro estará aqui, e aí na frente também, nosso amigo gaúcho Paulo Pelaide, que é um dos dirigentes do Cruzeiro. Juventude, amanhã, vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. Esses são os jogos aí na segunda rodada do Campeonato Brasileiro para os gaúchos. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Em algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Pois TV, nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Para o mundo, bom, e através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, aí na tela, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste. Não pode ver ao vivo qualquer hora do dia e da noite. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Estará completando esse ano 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Estará esse ano disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí que foi essa estreia do Inter com empate diante do Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador, e também projetarmos aí os Jogos do Gaúcho a partir de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Comigo o conselheiro gremista Sérgio Vasques e o conselheiro colorado Flávio Ordoc. Boa noite, obrigado pela presença dos amigos. O que dá para dizer dessa estreia do Inter ontem lá? Gostou, não gostou? Podia ter sido mais, Flávio? Boa noite Cadu, boa noite Serginho, boa noite aos nossos telespectadores. Eu não acho ruim o Inter ter voltado com um ponto somado. Todo mundo sabe a relevância hoje do Bahia, organizado financeiramente, organizado internamente, a partir do momento em que ele é comprado aí pelo Grupo City. A maneira que organizaram o Bahia vem se refletindo em campo. É um clube é um time com o mesmo treinador há bastante tempo. Considerando tudo isso, eu não acho ruim o ponto somado, né? Por outro lado, é importante a gente dizer e a gente trazer que ontem, na minha opinião, o treinador poderia ter começado o jogo com o Ener Valencia, que vem fazendo que gols, deve estar no jogo contra o Cruzeiro. que já parece que está anunciado, pelo que eu vi na coletiva depois. Mas é um jogador que vem fazendo gols, vem marcando presença na área, fez gols bonitos com a seleção. Então eu acho que ontem o time começou mal escalado e depois, por sorte, né, acabou empatando o jogo, né? É importante que a gente dizer que eu acho, Cadu, Serginho, que o Bahia fez um futebol muito bom no primeiro tempo, muito bom. Eu não vou usar o termo amassou o Inter, mas o Bahia foi muito mais propositivo do que se esperava, do que se imaginava. E eu acho que o perigo disso, e a consequência disso, ou o reflexo disso, talvez, é que a gente não pode se enganar mais uma vez com o Campeonato Gaúcho, né? O Inter empatou com o Flamengo, empatou com o Bahia, tem a obrigação agora de vencer
o Cruzeiro no próximo domingo, para compensar em termos de desempenho e de vitórias esses 2 empates que, repito, não são ruins, mas o Inter tem condições e tem futebol para jogar melhor e para ganhar, principalmente o jogo de ontem, que foi a estreia na Libertadores. Não tenho dúvida que o Campeonato Gaúcho, eu sempre digo, serve de laboratório. Não pode se enganar mesmo. Quando tu ganha, achar que as coisas estão tudo certo. Né? Mas o que mostrou ontem, né, Flávio, que o Inter não foi ontem o time do Roger. Por isso, foi mal escalado, esperou. E aí eu acho que foi o erro. Eu acho que foi mal escalado e depois as substituições não foram as melhores também. Né? Por isso que eu digo, não dá para se enganar com o resultado do Gauchão. O que se esperava é que, e eu acho que de repente só o Borré pelo Valência, né, ou o Valência pelo Borré, no caso, talvez já nos desse uma outra perspectiva de jogo, porque era um jogo que favorecia, o Bahia veio muito para o ataque, e era um jogo que favorecia a característica do Valência, com força física, com arrancado, e por isso que eu acho, volto a dizer, não é ruim, mas o Inter tinha condições para muito mais. Serginho, o que dá para esperar do Grêmio, né? O Grêmio mas só para falar sobre o Internacional um pouquinho também, eu acho que dá para se falar que, sendo bem pragmático, o que valeu foi o resultado. Claro. Se olharem os números... para o Grêmio. Sim. Estão falando... O Cadu não dá, o cara está falando uma coisa, ele vem pro Grêmio, então tá, quer falar pro Grêmio, então vou falar pro Grêmio. Tu não é daquele que defende... Não defende nada. O resultado. Sim, mas é o que eu estou falando, mas eu estou falando a respeito do Internacional. Eu, inclusive, como o Cadu tinha combinado para vir aqui, eu até peguei os números aqui, ó. O Bahia chutou 21 bolas a gol, o Internacional 8. Entendeu? Foram 12 no primeiro tempo. Né? 7 chutes a gol, foi mais ou menos parelho. 7 para o Bahia, 5 para o Internacional. Posse de bola 60 contra 40. Os passes, 583 do Bahia, 394. A precisão de passe foi muito parelha, 90 a 87. O número de faltas que o Internacional fez mais, até porque o Bahia atacou mais, o Internacional fez 13 faltas contra 3. O que demonstra que não é questão, muitas vezes, não é que o time jogou mal ou coisa. O outro time que jogou bem. Jogou bem. Que a gente tem que admitir isso. Acho que num determinado momento foi uma trocação pura. Era uma trocação. Os dois correria, batia lá e voltava. Super abertos, entende? De repente até poderia ter feito gol, o Internacional teve a chance de fazer o gol ali escancarado, mas assim como o Bahia teve. Foi um jogo totalmente aberto. E no mata-mata, geralmente o time que... Não vou dizer que é mata-mata, mas o Bahia sabia que tinha que fazer o resultado favorável. E ele foi para cima. Agora tem uma coisa que é... Futebol é fantástico, né? Mas tem uma coisa. Esse Rogério Ceni tem 2 times que ele não consegue ganhar, no Internacional e São Paulo. Esse Rogério Ceni nunca ganhou do Internacional de São Paulo. Mas não lembra, os Lendes sempre levando aquela decisão da Libertadores. Pode ser coincidência. Pode ser coincidência. Vamos relembrar. Teve aqui essa semana também. É impressionante. A gente está falando do Internacional, o Cadu veio falar do Grêmio. Ele sempre quer colocar o Grêmio. Ele diz que ele gosta de dizer no programa dele, que ele não gosta de grenalizar. Mas ele grenaliza tudo. Não tem nada. Espera eu molhar o bico. Estou dizendo que passaram gremistas aqui e fizeram referência exatamente a isso. Porque tu deve lembrar, muitos daqueles lembram, né? Foi aquela falha na decisão da Libertadores da América, no Beira-Rio, que ele falhou no gol do Fernandão, viu? Espera molhar o bico. E eles falaram, vai de novo fazer homenagem ao pai, porque ele disse que o pai era colorado. Que nem São Paulo também não consegue ganhar. Que o pai era colorado. Não consegue ganhar uma de São Paulo. Isso não existe, não tem. Não existe, não ganha, é um fato. Isso é fato. Entendeu? Isso é fato. Agora, então, a mesma coisa que se fala do Grêmio, o Grêmio está jogando pelo resultado. Eu sou pragmático, eu quero resultado. Esse negócio que fica na história é o resultado. Jogou bem. Como é que jogou teu time? Jogou bem, daí como é que o resultado perdeu? Não me interessa. Nada. Não me interessa. Mas até porque o Grêmio, agora, já que tu quer falar do Grêmio. Não estou falando do Grêmio, eu só fiz a referência. É melhor. O Grêmio não está no bom momento, com certeza está. O jogo do Grêmio hoje é um filme de terror, tu não vê nada. Mas o importante é que, mesmo sendo o início do trabalho, é melhor tu ao menos ter a perspectiva de ganhando, fazendo os pontos e tentar arrumar o time ganhando. Pior se estivesse perdendo. Aí seria pior ainda. Agora que o time do Grêmio tá mal, o time do Grêmio é o time conversando. Vamos combinar, ninguém vai dizer que não. Além de ser um excelente jogador, foi um excelente jogador, um dos melhores que eu vi jogar no Rio Grande do Sul e aqui no Brasil, entende muito futebol. E eu estava num velório de um amigo nosso, conversando com
um cara que eu sei que vocês conhecem, todo mundo conhece, o Falcão. E nós debatendo não, até não posso debater com o Falcão, mas eu conversando com ele, e é o que eu penso. Não é questão de botar 3 ou 4 volantes. Tu pode botar 5 volantes no meio do campo. Agora, se tu não tiver um time compacto, tu não vai chegar a lugar nenhum. A compactação de um time de futebol é o essencial. Tu vê os times na Europa jogando, são os times compactos, onde tu defende com 7, 8 e ataca com 5 ou 6. Entende? E tu tem que todo mundo marcar. Hoje em dia, se jogador que não tiver uma combatividade e não tiver interesse também se dedicar um pouco à marcação, ele não vai ajudar o time não vai ser compacto e vai ter essas dificuldades que o Grêmio está acontecendo com o Grêmio. É que essa questão do resultado ser melhor que o desempenho, não se discute. Claro que o resultado é melhor que o desempenho. Só que, excepcionalmente, não uma continuidade. E o Grêmio está mostrando isso. Essa é a preocupação de todos os torcedores gremista que passa aqui. O Grêmio não tem desempenho. O Grêmio não sabe, não tem mecânica de jogo, é só bola aérea, essa é a questão. Ganhou os 2 jogos. Maravilha. Maravilha. Mas tu sabe que um campeonato longo, tu não vai ter sempre isso. Vamos combinar o seguinte, tanto o Grêmio quanto o Internacional, se eu fizer uma enquete aqui entre nós 3, botar mais gente, quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, quantos jogos o Grêmio jogou bem e quantos jogos o Internacional jogou bem? Tu vai pontuar 2 ou 3. Tem que fazer resultado. Tu vai fazer 2 ou 3. A gente não lembra, não jogaram todas as competições, não vai fazer. O próprio Flamengo, ontem eu estava assistindo o Flamengo. O Flamengo teve dificuldade, estava com vários reservas, mas os reservas do Flamengo jogam em qualquer time de futebol brasileiro. E ontem eu estava vendo, depois do jogo do Internacional, fui ver o jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou de 1-0 e foi um filme de terror. Os caras perderam 2 gols no final do tempo. Com Tátira. Os caras fecharam 2 linhas de 4. Fizeram 5-4-1. Com pouco público, me chamou a atenção isso também. Mas eles totalmente fechados e houve uma dificuldade enorme. Entende? Por que o jogo do Internacional foi correria? Porque os 2 jogaram aberto. Essa que é a realidade. Hoje os 2 jogaram aberto. E o Internacional tem uma coisa, o Internacional se defende muito bem. O Internacional está se defendendo 5-4-1. Ele está fazendo, o Fernando está fazendo como se fosse, entre aspas, um terceiro zagueiro. Ele está botando 4 e 1. Tu vê, só fica um lá na frente fazendo correria. Por isso que, nesse esquema de Internacional, o Valência talvez seja melhor, porque ele tem mais força, ele tem mais velocidade do que o Borré. O Borré tem mais movimentação. Já o Valência é um cara mais vertical. Mas isso que o Roger usa, exatamente. O Roger é um estrategista. Ele usa conforme, ele joga muito em função do adversário. Né? É lógico, o Borré tem uma característica e o Valência tem outra. Né? Então ele foi surpreendido pelo Rogério Ceni. Mas, por exemplo, ontem o Internacional teve um bom posicionamento defensivo, mas foi mal ofensivamente. Que saudade. Até pelos números aí que o próprio Sérgio mostrou. O primeiro tempo eram 12 chutes a gol do Bahia e eu acho que 3 do Inter, mas 2 do Bahia eram chutes direcionados ao gol e do Inter também. Então tinha uma qualidade melhor até na finalização, apesar de não ter feito gol. Mas eu no jogo contra o Flamengo, eu me lembrei do nosso grande amigo. Se fosse ele, seria execrado. O que o Internacional fez contra o Flamengo. Celso Roth. Me lembrei do Celso Roth. Se fosse Celso Roth, era retranca. O Internacional é um estilo de jogo. É fantástico. Estratégia de jogo. Agora modificou tudo. Mas é estratégia. Agora não é ponteiro. Agora não é ponteiro. Como é que tu? Atacante de lado. Agora não é mais ponteiro. O Grêmio Nacional está jogando com 2 ponteiros. Mas não é ponteiro, mas agora são os atacantes de lado. Não, mas olha aqui, vamos lá. O tempo que era goalkeeper, agora é goleiro. Mas são diferentes, não adianta. Que formação? O mundo mudou. A nomenclatura. Não. Agora, como é que tu vai o Flamengo é cantado em prós e versos como melhor time do futebol brasileiro. Pouquíssimos times vão tirar pontos do Flamengo lá. Aí tu queres que os times vão lá e ataquem, como eu vi de muitos colegas. Não, mas foi mal, tinha que atacar o Flamengo. O Flamengo jogou sem 4 jogadores. O Flamengo jogou com 3 ou 4 jogadores reserva. Titulares? Sem 3 titulares. Quem? Sem 3 titulares. Quem? Sem 3 titulares. Sem 3. Não. Sem 3 titulares. Gerson. Estava 70%. Rascaeta. Completo. Pedro. Só. E quem só quer? 3 titulares. Aí os 3 melhores. Então o Grêmio Internacional, quando perder 3 titulares, aí, porque o futebol é assim hoje. Tu não repete, são lesões. Poupar jogadores, então o Grêmio Internacional quando jogar com 3 reservas, nem joga, tá perdido. Contra o Flamengo não foi retranca, então.
Foi Mas vem cá, estratégia do jogo. tu quer jogar atacando? Eu só estou Flamengo? perguntando, eu não estou dizendo. Foi Lá, retranca ou não lá, foi? lá. Só quero saber, foi retranca ou não foi? Eu Só acho isso. que não, acho que foi um posicionamento. Não. Acho que foi um posicionamento. Posicionamento. Explorar o contra-ataque. Celso Rotti, tu é muito inteligente. não. Tu era retranqueiro agora. O Retranca. Menezes também. Não, retranca é tu jogar com 5, né, no setor defensivo. E como é que jogou o Internacional? Não, o Fernando não jogou como terceiro zagueiro. Não. Jogou, Ah, fechava a linha não, de tem 5. voltado, não, Fechava a linha. não. O próprio. Peraí, pai. Não, peraí. Ele Como é o volta nome, pra ajudar a saída. o Bonitão? Bota aí a entrevista como é que você diz, do Roger, quando ele disse que ele fechou com 5, com o Fernando. Perfeito. Com linha de 5. Sim. Então, como na linha de 5? Não, para um pouquinho, mas com saída. Com saída. Pô, Serginho, tu vive futebol aqui, tu tem essa mania de dizer, não, a bola é igual, as goleiras são iguais. O futebol mudou. Mudou o quê? O futebol é estratégico. Ah. E isso que tu disse, Sim. eu falei uma vez. A Holanda não foi estratégico. O Foi a Holanda em o 74. ex-jogador que estava aqui. O que é isso? Tá, mas... Como é que é, Cadu? O Sérgio disse isso. Disse isso. Sérgio disse isso. Então, o que era o futebol em 74? Bom, O que era. O que a Holanda fez? Mas não é mais. Não é Sérgio. estratégia? Não foi uma estratégia de jogo? Ah. Como é que jogou? O último campeão mundial, agora a Argentina, qual foi o esquema de jogo? Então não é estratégia? Isso não é estratégia? Não mudou? Esse jogo Inter e Flamengo, já passou, mas já que voltou a baila desse jogo, tudo bem, vamos falar. Pô, foi denominado pela imprensa do Rio São Paulo, denominado pelo seu Abel, técnico do Palmeiras, foi dito pelo Rogério Ceni, foi dito pelo Felipe Luiz. Cara, isso foi um jogo estratégico, foi um jogo de xadrez de dois técnicos que conhecem estrategicamente o futebol. Mas eu não estou dizendo nada sobre isso, mas isso eu concordo, Cadu. Eu só estou te perguntando se foi retranca ou não, só isso. Eu não estou dizendo que não foi um bom jogo, eu não estou dizendo que não foi estratégico, eu não estou dizendo que o Roger tenha pensado mal o jogo, eu não estou falando nada disso. Cada um aperta o seu sapato. Assim como eu posso te dizer que o meu técnico, por exemplo, num jogo que o Grêmio perdeu, poucas vezes eu vi Flávio. Uma coisa é retranca. O resultado é bom. Poucas vezes eu vi, Flávio, o time perder um jogador, ficar com um a menos e não fazer 2 linhas de 4. O meu treinador, num jogo que o Grêmio teve um jogador expulso, ele veio fazer 2 linhas de 4, eu fui substituir, vai meter um ali para fechar 2 linhas de 4. Não, ele botou outro atacante. Não, vamos lá, já passou esse jogo. Não, mas não é questão, eu não estou nem falando... Uma coisa é retranca, outra coisa é estratégia. Isso é nomenclatura, cara. Não é. Pelo amor de Deus. Retranca tu não sai de dentro da área. Retranca tu não sai de dentro da área. É chegada a todo tempo. Isso é retranca. Então, qual foi a posse de bola do Flamengo? Qual foi a posse de bola do Internacional? Posse de bola ganha jogo? Não, mas não é ganha Posse jogo. de jogo? Mas então tu não atacou, querido. Foi 73 a 37. Posse de bola ganha Foi 73 jogo. a 37. Está mais provado que isso não... Mas eu não estou dizendo que ganha jogo, Cadu. Tu está dizendo uma coisa, que o Internacional não foi atacado. O Internacional foi atacado todo o tempo, retrancado. Mas não estou tirando mérito, porra. Eu não estou tirando mérito, só estou dizendo que foi uma retranca. E não estou tirando mérito. Eu faria a mesma coisa, ponto. É isso que eu estou dizendo. Com o Flamengo, quem é que não vai fazer? Mas eu quem não é que não vai fazer? Quem é que não vai mas é que tu não quer admitir. Ontem o Internacional teve um posicionamento diferente. Ontem teve diferente. E certamente com o Cruzeiro, agora domingo, jogando em casa, né, o estádio torcida presente, vai ter um outro posicionamento. Vai ter outra maneira de jogar. O futebol hoje é assim. E, claro, tem técnicos que mantêm sempre o mesmo esquema. Mas eu não estou colocando que está errado, técnicos que não, que jogam conforme o adversário. Cadu, o Roger tem essa característica. Cadu, eu não estou dizendo que foi errado. Ninguém está dizendo que eu faria a mesma coisa. Eu estou acabando de te dizer, só que para o meu ver, como eu olho futebol, para mim foi retrancado. E muito bem, trabalhou muito bem, pronto. Saiu de lá com um ponto. Ponto, mas eu não estou dizendo que isso. Agora, que nós temos que admitir que ele se retrancou, ponto. É só isso que eu estou dizendo. Agora, se é mérito? Também é mérito. Tu tem que saber ver o jogo. Tu não pode, se tu não tem condições. Como é que eu acho que o Grêmio tem que jogar retrancado lá no Ceará ou vai sair atacando? O Grêmio tem que jogar retrancado. Tem que jogar retrancado. Se for para cima deles, vai tomar gol. Eu acho que tu tem que pensar o jogo, querido. Tu tem que pensar de acordo com o jogo que vai te apresentar. Tu sabe que o Ceará vai vir para cima. Tu tem que te posicionar, tem que compactar o time para sair do contra-ataque. O Ceará ganhou. O Renato chegou em 2010 aqui com um time que era muito ruim.
ele se retocou, jogava por uma bola e chegou em segundo lugar. Renato agora é Fluminense. O Renato agora é Fluminense. Mas eu não tô, Renato é tricolor Fluminense. Eu tô dando modelo, cara, Cadu. Pô, Cadu, eu tô dando modelo de jogo que o Renato fez aqui. Eu só tô elogiando aquele modelo. O Ceará, na segunda-feira, jogando em Bragança Paulista, vencia por 2-0. Tá como? Jogar por 2-0 o Bragantino, que não é fácil jogar lá em Bragança Paulista com o Bragantino. Aí o Bragantino conseguiu chegar ao empate depois no final da partida em 2-2. Certamente, não, o Grêmio vai ter cuidados, não tenha dúvida, até porque o Grêmio está um time preocupante, é um time que não tem desempenho, não sabe o que faz, né? O Quinteiros também tentando buscar essa fórmula que ele entende como melhor para o Grêmio, essa mecânica, sem meio campo, sem armador, ligação direta. Não sei até onde ele vai conseguir manter isso aí, essa pressão. Ou seja, amenizou, mas as críticas estão aí, né, por parte de todos os gremistas, né, esses 2 jogos que venceu. Joga com 2 atacantes pelo lado, que não ajuda os laterais estão 1-2 todo jogo. Tomamos um vareio no Grenal, o Internacional estava fazendo 2-3-1 em cima dos nossos laterais, agora no último jogo também a mesma coisa. Esse jogo lá ele poupou, nesse ponto é bem importante assim, destacar, e aí eu não vou falar do Grêmio especificamente, mas da tolerância que eu tenho observado na nossa imprensa em relação ao Quinteiros. Eu não acho que ele seja um treinador ruim, tá? Ele está um pouco talvez atrapalhado nesse começo de trabalho, conhecendo, mas é uma paciência, Serginho, que a gente não viu quando era o Kudê treinando o Inter, quando foi o Miguel Ángel treinando o Inter, pedindo reforço e eventualmente tomando, enfim, um sufoco para ganhar de time pequeno. E aí é um debate importante até que ponto a gente estava falando de uma xenofobia, de um preconceito. Xenofobia hoje eu tenho certeza que não era, porque com o treinador argentino do Grêmio não estão fazendo o massacre que fizeram na época com o Inter. Então, eu acho que é bem importante que em algum momento, não precisa ser hoje, não precisa ser agora, mas é bem importante que esse debate ele venha acontecer pelo preconceito e pela forma covarde que tratavam o treinador do Inter na época. Mas vão tratar, sim, a partir do momento que ele perdeu o jogo, porque ele ganhou os últimos 2 jogos, não vão falar. Jogou mal, mas ganhou o jogo. Mas não a partir do momento. Não falaram nem do Kudê, não. Do Kudê não falaram. O Kudê tinha defensor aqui do Kudê até o final. Eu era defensor dele. Sim, não. Não é essa o outro Ramires, o Ramires, aquele lá até eu acho que deram bastante pau nele. Mas o Kudê, ficou um monte de gente aqui pedindo para o Kudê não sair. Agora, eu acho que a partir do momento se ele não tiver o resultado e começar a perder, agora ele está jogando mal, mas está ganhando. Então fica naquele... Mas ele expõe o grupo mais do que o Kudê, quando falava em grupo curto, a imprensa pegou no pé. O Paulete aqui no programa definiu bem. Olha. Ele não falou, não falou em grupo curto, agora ele falou que precisa de reforço. Falou em fevereiro. Agora até uma coisa estranha que tem é o seguinte, a gente tem que saber por que ganhou e por que perdeu. Ele até nas entrevistas dele... Às vezes mais por que ganhou do que perdeu. Nas entrevistas dele até ele diz, ele sabe quais são os defeitos, só que ele não corrige, esse é o problema. Ele vê bem o jogo, ele sabe, ele diz tudo o que aconteceu, as coisas erradas, só que aí tu diz assim, bom, o vai arrumar. Vai solucionar. Aí não soluciona. Aí não treina. Isso é outra coisa. Isso é uma coisa que é de estranhar, porque ele vê, nas entrevistas dele que ele deu, mesmo com a dificuldade de idioma que a gente tem, a gente consegue entender que ele observa o jogo, ele sabe por que ganhou e sabe por que perdeu. Só que, aí, bom, agora o homem vai arrumar, né? O homem sabe o que está errado. Não, mas aí volta a mesma coisa. O Paulete definiu aqui, passando pelo programa só, esse aí é o Kudê azul. Aí, ó. É o Kudê azul. Só não estão batendo como batiam mas olha aqui, ó. Tá, vamos voltar lá para o tempo, já que falou, tá. Bom, o Kudê a primeira vez saiu daqui, foi cantado em prova de inverno. Ele saiu, o Inter era situação diferente Ele era líder nas duas. Ele era líder do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores da América e classificado na Copa do Brasil. Primeira vez quando ele saiu. Verdade. Aí ele quis treinar na Europa. Aí eu tinha um direito que ele tinha. Depois voltou aquela história toda e já se sabe bem, né? Só que o Quinteiros está precisando mostrar ainda, certo? Agora o tempo já poderia apresentar coisa melhor pelo tempo que ele está aqui? Olha, nós estamos aí em abril, né? Quando é que ele chegou? Início do ano? E jogando mal, se ele tivesse ganho, vai que deu um exemplo, se ele tivesse ganho o Gauchão, estaria a mesma coisa, estaria enganando. A diferença é porque não ganhou o título, é título, não adianta.
Pode ser gauchão, pode ser jogo de gude. Mas é como o Flávio disse, o gauchão tu não pode te enganar. Não pode te enganar com o gauchão. Isso que eu estou te falando. Agora, eu acho, pelo tempo que ele está aqui, o Grêmio já tinha que ter um desempenho melhor. Com todo o respeito. Né? Passando a mão por cima do Quinteiro. Então, quem defende está passando a mão por cima do Quinteiro. Ninguém está defendendo. Estou dizendo que o resultado. Ele só não está sendo mais corneteado porque ganhou seus últimos 2 jogos. Não, ele está sendo muito corneteado. E mais, eu disse mais corneteado porque ganhou os últimos 2 jogos. Tudo Se bem. ele ganhar amanhã, por exemplo, ou empatar amanhã, e depois ganhar terça-feira aqui, tu vai dizer o que está 6 jogos. E se não ganhar? Aí a pressão aumenta mais ainda. Isso tudo porque as críticas estão acontecendo mesmo com as vitórias. Isso eu sei. E se o Internacional também não ganhar do Cruzeiro? Bom, aí agora tu criminalizou. Mas tu está dizendo. Mas é o que eu estou falando. Tudo vem de resultado. Ele está sendo pressionado, tá. Agora, se ele ganhar amanhã, mesmo jogando mal, mas se ele empata amanhã com o Ceará. Ele empata com o Ceará. Jogando mal, não interessa. Empatou. E aí, terça-feira, ganha aqui pela Sul-Americana. São 6 jogos. Já é terça-feira. Terça-feira, Sul-Americana. Já fica meio gozado bom. Esses dias vão ser muito intensos, né? Uma quantidade absurda. Não, isso aí, o Grêmio Internacional, desde a semana passada, com as competições, serão 18 jogos em 60 dias. Ou seja, é 3 dias, a cada 3 dias. E aí, como é que vai manter os mesmos equipes? Tem pouco para jogar, o Grêmio está poupando. Até a relação a gente vai mostrar depois, o Grêmio está poupando jogadores para esse jogo contra o Ceará. Cadu, eu fico ali corujando. Está priorizando Ontem eu vendo o jogo do Internacional, e aí eu ficava vendo. Secando ou não? Ficava vendo, e eu fico olhando no telefone celular os influencers. Os influencers do Internacional narrando o jogo, como eu vejo do Grêmio também. Tinha um do Internacional que meteu o pau. Como é que tá jogando tão mal? Vai meter o pau. Até com o empate estava metendo o pau. Esse Roger, esse aqui. Tu vê se perde uma, vai ser um time. Não vou. Não, mas eu só tô. Não vou criticar colega, não vou entrar. Eu não estou criticando. Só que é o seguinte: isso aí é características dos influencers digitais. Os torcedores dos seus times, para ganhar like, para ganhar visualização, criticam. É verdade, eles ganham. Os gremistas criticam, os gremistas. Mas eu estou falando, eu estou dizendo que eu vejo. Mas Cadu, tu não viste no início, porque eu disse que eu fico vendo os dois. Mas eu não estou discutindo, eu só estou dizendo que ele não estava vendo o mesmo jogo que eu vi. Ele estava jogando tão mal. É isso que eu estou querendo dizer. Porque os interesses são diferentes, não pode levar em consideração. Eles têm outro objetivo. É isso. Eles têm outro objetivo, não é a questão de. Tem, eles te tornam todos, eu respeito. Hoje é isso aí, a vida mudou em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não adianta. Em todo. Né? Agora, falar em mudar, tem que mudar. O que o Grêmio tem que mudar, isso é evidente que tem que mudar. Não vai resistir. E o Inter, por exemplo, o Inter, salvo engano, mas hoje eu estava lendo também nas redes sociais, eu sou consumidor ainda do Twitter, do X, né? Falavam, e eu não conferi, mas salvo engano, é o único clube da Série A, o único time que não perdeu ainda esse ano. Perdeu para o México? Ué, não. Então, é meia verdade. Competição. A meia verdade. Isso é a mesma coisa de dizer. É a mesma coisa de dizer. É a mesma coisa de dizer que o Inter é campeão de tudo. É como eu digo. Da B não foi campeão. Aí não queria ser. Não. Nossa Senhora. Mas é uma verdade, Cadu. Nossa Senhora. Ué, o time Grêmio ganha. Hoje tu tá. Não é. Mas é verdade, Cadu. Hoje tu tá extraordinário. Tá inovador. Não, até um problema. O Grêmio comemora mais aquela batalha dos aflitos não comemora. do que. Não, comemora. Vocês param com comemoramos isso. o jogo. Mais do que. Mais do que o Mundial Interclubes. Tu tá dizendo. Então tu comemorou? Tu não comemorou? Eu comemorei o jogo. O jogo. Aquele jogo é épico. Aquele jogo foi épico. O jogo. Agora, o campeonato não. Todo mundo, os próprios gremistas diziam isso. O jogo é épico. Aquele jogo é épico. Aquele jogo não teve no mundo inteiro. Nenhuma vez. Não. Comemorar, sair a grandeza do Grêmio, tudo bem, era aquele momento, era isso. Bom, olha que aí você comemora sempre tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico, toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, né, o seu condomínio para ser administrado por quem, você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as taxas financeiras, aquelas que se enquadram perfeitamente dentro do seu orçamento. Então aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria no que você precisar no segmento de imóveis. Olha só, todo e qualquer imóvel
tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, solução de laje, de piso, atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Olha só, a revisão do seu carro, é a Casa Pneu, são 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, também troca de pneus, é aquela promoção permanente que é o feirão de pneus. Não tem porque você andar aí com pneus desgastados, até como eu digo sempre, o preço de uma multa é muito mais caro que um preço do pneu. E a questão de segurança, que é fundamental, né? Então não poupe nesse sentido. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, 51, código viário 33424245, caso você queira agendar sua ida até a Casa Pneu. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso 2 Toques desta sexta-feira. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto. Vai, sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Imagine você investir R$20 mil e ser sócio proprietário de um imóvel avaliado em R$6 milhões em um condomínio de alto padrão em Xangri-Lá, sabendo que a sua rentabilidade vai ser de no mínimo 45%. Ficou interessado, né? Quer saber um pouquinho mais sobre esse grande projeto da Casa Maia? Então entre em contato neste telefone abaixo, na bio ou no @diretocapão. Nós vamos estar passando todas as informações, dando mais detalhes desse grande projeto, que é único e é o futuro do litoral norte gaúcho. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, com o conselheiro gremista Sérgio Vasques e o conselheiro colorado Flávio Ordói. Nossos Dois Toques para a Unimed, né? A Unimed sempre preocupada, sempre conosco, sempre nos facilitando na área da saúde. Olha só, agora uma dica importante para a sua saúde. A vacina da gripe já está disponível nas clínicas de vacinas da Unimed Porto Alegre, para clientes e não clientes também. As aplicações são realizadas nas unidades da Carlos Gomes e 24 de outubro, de segunda a sábado. Para saber mais, ligue 4004 2040. Repetindo, 4004 2040. Existe cuidado, existe Unimed. Nós Dois Toques também para o Senai. O Senai também, né? Sempre facilitando aí de tudo que é maneira, favorecendo a você. Olha só, o Senai. Ganhe mais produtividade e reduza o consumo de energias na sua empresa. Participe do programa Brasil Mais Produtivo e receba consultorias do Senai em manufatura enxuta e eficiência energética. Inscreva-se, tome nota aí, senairs.org.br/Brasil Mais Produtivo. Repetindo, senai.org.br/Brasil Mais Produtivo. Olha só, cada dia que passa está chegando um grande evento aí, que é o Expo Churrasco, que acontece dia 26 de abril, no Jockey Club de Porto Alegre. Imperdível, né? Vamos rodar um vídeo aí, e aí você tem a possibilidade de adquirir o seu ingresso pelo QR Code para não ficar fora desse evento. Veja aí. Imperdível esse evento aí, que tem a sua terceira edição, né? A Expo Churrasco, 26 agora de abril, no Jockey Club de Porto Alegre. Olha só, você terá lá. Serão 42 estações com as mais variadas carnes, estações veganas e doces, 5 horas de open food para você aproveitar ao máximo. O evento dá para você e toda a sua família. Se não conseguiu aí adquirir o ingresso pelo QR Code, não tem problema. É só você acessar o link da bio, @Expo Churrasco. Garanta seu ingresso para não ficar fora dessa festa, terceira edição da Expo Churrasco. Tem à frente lá o Eduardo Assis e toda a sua equipe. Falando em festa, hoje é um dia especial para todos os colorados, né? Pô. Parabéns através e a toda a torcida colorada, direção, enfim, 116 anos do Esporte Clube Internacional, com muitas glórias e muitas conquistas. Aí o hino, né? E momentos marcantes que o Internacional teve nesses 116 anos. Né? Muitos momentos Olha aí, para te relembrar, olha só, esse momento, hein? O maior momento internacional, esse aí foi Mundial, né? Libertadores e Mundial. Te emocionou, olha ali? É bom, é sempre bom. O Flávio ali, o Flávio perdeu a voz, rapaz. Perdeu a voz ali, ó. Ao longo dos anos, né, não só nas conquistas, mas eu estava lembrando hoje mais cedo, conversando com um amigo, uma oportunidade que eu tive sensacional, acho que foi 2012 talvez. Eu recebi no Beira-Rio, 2013, um sobrinho dos fundadores. Ah, que espetáculo. Dos irmãos Pope, na época o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é bom, não precisa dizer mais nada. Ele tinha 92 anos. Mas tem uns fake aí. Ele tinha na ocasião, eu tenho foto, até eu pensei em publicar hoje, ele tinha 92 anos. E era muito engraçado ao mesmo tempo, dizer assim, como eu queria conhecer o clube que o papai e o titio deixaram de legado. Porque ele nunca tinha vindo ao Beira-Rio. E aí quando nós mostramos lá na sala dos fundadores, ele disse assim, olha meu pai, olha meu tio, olha que saudades que eu tenho deles, uma coisa assim... inacreditável, porque na época a gente recebeu os netos, bisnetos,
Enfim, é uma oportunidade única. Porque pensa, Serginho, Cadu, tu conhecer o cara que trata, o fundador do teu clube, do coração, e ele dizendo assim, olha que legado meu avô e meu pai e meus tios deixaram para uma população. Cara, deixaram uma nação, que é uma nação colorada, que hoje está em festa, e não sem motivo, né, principalmente. E, obviamente, os parabéns a todos os colorados, aos colorados que hoje fazem parte da diretoria, cientes da responsabilidade que eles têm, mas eu tenho certeza que hoje é dia de comemoração, hoje é dia de festa, porque o Inter é gigante, tem uma história maravilhosa e que a gente torce que se perpetue por muitos e muitos mais anos. Quero dar os parabéns, o meu co-irmão mais novo, 6 anos mais novo que o Grêmio, né? O Grêmio 122, o Internacional 116, me deu muitas alegrias, me deu algumas tristezas também, vamos deixar bem claro. Mas é verdade, me deu muitas alegrias também. É verdade. Mas algumas tristezas, mas de qualquer forma quero dar eu nunca vi como inimigos, sempre como grandes adversários. Quando fui de diretor, estive muitas vezes lá no Beira-Rio disputando jogos. Foi muito bem Nos recebido, encontramos lá. Muito bem recebido. Muitas vezes até falei, que comentava até com o Cadu, muitas vezes, né, Cadu? Sou mais bem recebido no Internacional do que no Grêmio. É incrível. Isso é coisa Essa aí, inclusive, o post, né? Parabenizando o Grêmio, né? De qualquer forma, parabéns aos torcedores do Internacional. Então, como eu digo, quando o Grêmio faz uma coisa boa, o Internacional faz. Quando o Grêmio faz uma caca, o Internacional faz. Eles estão sempre se imitando, de um jeito ou do outro. Um faz uma coisa boa, o outro vai lá e faz, e vice-versa. O Grêmio vive em função do outro. Não tem dúvida. O Grêmio tinha... Um só cresce quando o outro cresce. O Grêmio tinha baixado, o Internacional fez os eucaliptos. Aí o Grêmio fez o Estádio Olímpico, o Internacional fez o Beira-Rio. Aí o Grêmio completou o Olímpico por causa do Beira-Rio. Renovou o Beira-Rio, o Grêmio fez a Arena. E assim vão. Mas eu acho que é importante. A grandeza tem muito a ver com o outro. Com certeza. Sempre tentando. O Internacional era tricampeão brasileiro, dificilmente o Grêmio ia conseguir ganhar 3 do Campeonato Brasileiro. O que o Grêmio fez? Focou para ganhar uma Libertadores. Né? Não tem dúvida que um só é grande em função do outro. Eu acho que é importante. A rivalidade é saudável, é muito Claro legal. que tem um lado negativo. Hoje vivemos uma violência muito grande, né? Mas é foco da sociedade, né, Cadu? Não é. Grandeza de um significa a grandeza de outro. E o Internacional terá um evento hoje à noite, né, Flávio, também, lá no Gigantinho, comemorativo aí, aos 116. No teatro. Aos 116 anos, e claro que é combinar com a festa, evidentemente, né? Embora a festa não comemorar isso não é muito bom, né? Mas evidentemente que o jogo contra o Cruzeiro, né? O jogo domingo. É no estádio, naquela parte do gol para a parte de trás. Isso. Mas nada melhor que encerrar aí o final de semana e os comemorativos pelo 116 com um resultado positivo, uma vitória diante do Cruzeiro, no domingo. Então, requer. Vai ter esse ritmo de festa. Requer, e eu volto a dizer, é obrigação. Em casa, brasileiro, Campeonato Brasileiro, Inter tem obrigação de vencer. Aí, eu tô velho pra caramba agora, vocês falando. Tá velho pra caramba, agora que ele viu. Vocês falando do Beira-Rio. Eu tava não falou dos eucaliptos também? Não, dos eucaliptos até não me lembro de ter ido ao jogo, mas do Beira-Rio eu me lembro direitinho, na inauguração do Beira-Rio. O Beira-Rio tu vai até hoje, foi como dirigente? Não, fui na inauguração do Beira-Rio. Na inauguração. E um dos melhores grenais que eu vi na minha vida foi lá no Beira-Rio, que todo mundo brigou e o Gainete ficou encostado ao lado da trave, todo mundo se pegando. Sabe onde é que eu estava naquele jogo? Não vai acreditar. Eu era interno do colégio militar, não tinha dinheiro, né? Pouco dinheiro, eu tinha comprado arquibancada, os amigos meus queriam o jogo. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, eu vou vender e vou comprar 3 Coreia. Nós assistimos na Coreia, bem na frente de nós, o Grenal da Pauleira. O Grenal da inauguração. O Gainete encostado numa trave, todo mundo se pegando a soco, dando porrada, e o Gainete só dando risada. É o lado bom, teve muitos eventos. Na Coreia, o Grêmio, em determinado momento, jogou dentro do Beira-Rio. Jogou, sim. Né, quando tinha o seu mando de campo bonito, jogou no Beira-Rio, né? Não, estou só contando o fato que eu assisti. Tem coisa boa para falar, muito melhor que falar do que briga e discussão. Agora que a gente tem toda certeza, né, que precisa ir lá e encontra em termos de ferragem, é aí na Ferragem Lampião, a ferragem profissional.
O slogan da Lampião de tudo. Onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de tudo que você precisa, tudo que você imagina. Vão para 40 anos da ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Tá aí o Teleentregas e também o endereço da ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está nos facilitando sempre em todos os segmentos aí de nossas vidas. Como é o caso de agora, essa dupla é imbatível, né? É o Banricompras e Vero. A dupla imbatível para o teu negócio. Olha só, sem juros para quem compra e taxa a partir de 0,99% para quem vende. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja o que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Facilidade, sempre uma loja. E outros serviços, produtos que você tem lá. Essa facilidade, você tem uma loja sempre bem pertinho de você e não é hora ainda, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta sexta-feira. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem, simplesmente imbatível. E aí, quer vender mais? Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso 2 toques desta sexta-feira com o conselheiro gremista Sérgio Vasques, está ali trocando mensagem, não sei se é com o Quinteiros, o que é, e o conselheiro colorado Flávio Ordói. Olha só, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas, né? O próprio nome já diz, né? Aquele atendimento VIP, deixa o carro, vai buscar, espera, vai ficar melhor para você. Não tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, aí você escolhe. Amanhã, né? Sábado, domingo também, e são 45 anos da lavagem 5 estrelas. Está aí o telefone, né, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre,
na Avenida Ari Lopes. Nossos 2 toques também para martelinho de ouro. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então o caminho é isso aí. Martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, agente com o Marcelinho, né, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Deixou muitos colorados aqui na nossa audiência, deixa eu mandar um abraço especial, olha, comemorando 90 anos, né? O senhor Edu Silveira, né, telespectador aí, antigo do nosso 2 toques, então vai um abraço, parabenizando aí, felicitando pelo aniversário, juntamente comemorando do Internacional também, né? Então vai os nossos parabéns. E também ao casal colorado, né? A Miriam, né? e o seu esposo também, né? O Anderson, estão na audiência aqui, vai um abraço também a Miriam e o Anderson, o casal colorado aí. E hoje não é da Casa dos Pneus lá. Não. Lá. Não, lá é dividido. Não sou gremista, lá é a Miriam, o Marcos, lá é coisa meio dividida, né? Bom, vamos ver o que o Roger falou sobre esse empate de ontem lá na Bahia contra o Bahia. Eu não vejo um desempenho abaixo, né, do ponto de vista da sustentação do jogo, à medida que o adversário jogando fora e na estreia de Libertadores nunca foi derrotado em casa, né? Talvez aí sim, o momento, como eu falei, da gente ter a paciência, ter um pouco mais de controle da bola para organizar, trocar 3, 4 passes antes de buscar uma jogada mais contundente, devolveu a bola para o adversário, né? Mas foi o que eu frisei para os atletas agora ao final do jogo, né? Que esse time ele se recusa a perder, né? Estando em inferioridade, buscou alternativas para buscar o gol de empate, soube sofrer nos momentos que precisava, né? E isso faz com que, né, a gente possa avaliar esse ponto como um grande ponto conquistado fora de casa, né? Buscando a evolução dentro da competição. Foi um pouco, não tem a dúvida. Não se discute, 2 pontos, né? Quero destacar, Cadu. Mas Primeiro... tu viu que ele errou ontem, mas então ele não admitiu os erros. Então são 3 pontos. Teve culpa. Primeiro é que ele pareceu desconfortável, né, na entrevista em admitir, exatamente como tu disse. Segundo, grande ponto conquistado, é ponto conquistado, né? Tinha condições, tem time para ganhar, mas é ponto conquistado. Eu acho que exaltar como grande ponto talvez seja um exagero. Mas me agrada muito, e aí a parte que eu quero destacar de positivo é quando ele diz é um time que se recusa a perder. E isso eu gosto bastante. Essa postura me agrada e me agrada muito para o Inter poder dar os próximos passos e conquistar coisas maiores. Não tenha dúvida que o Inter terá outra postura nesse jogo contra o Cruzeiro domingo, né, no Beira-Rio. Olha só, o Grêmio, até a gente tem relação, tá, mas o Grêmio mostrando aí que tem 13 jogadores importantes fora. Aí, olha só, isso te liga aí, Sérgio. Olha os goleiros, o Gabriel Grando, o Jorge, o Thiago Volpe, os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Rodrigo Eli, Vierre e Wagner Leonardo, os meios-campistas do Camilo, Cristaldo, Doide, Denilson, Gonçalves, Natan, Ronaldo Vijaçante, os laterais Igor, João Pedro, Lucas Esteve e os atacantes Amuzu, André Henrique, Aravena, Arezzo e Pavon. Tem 3 jogadores importantes. Sim, o ataque está fora, o Kiki, o Braithwaite e o Cuejar, que já está tempo fora. Né? O Cuejar é uma questão, né, de lesão, né? Então é recuperação. Problemas familiares, não? Não, foi alegado que era questões financeiras, que não estava recebendo e tal, mas aí o vice-futebol antes do jogo lá no Paraguai veio, não tem nada disso, né? Está tudo, ele compreende com as suas obrigações, mas é aquela história, quando começa esse tipo de especulação, né, a gente pode não ter fogo, mas tem fumaça, isso aí também, né, acaba prejudicando, como já foi comentado aí, que alguns jogadores estão desgostosos com Quinteiros, enfim, né? Uma ala conversa ainda com o antigo treinador. Pois é. Mas aí é o seguinte, cara, quando o time está mal... também tem isso, tu sabe bem. Quando o time está bem, as coisas tudo para baixo da tapete. Eu acho que o Cuejar, a minha esperança do Cuejar é que a gente tem aí, ontem vi um jogador que foi muito bem no Bahia, o Everton, aquele, né? Que aí com 30 e poucos anos está jogando. Ele, quando voltou da Arábia,
Ele demorou, pro Flamengo, ele demorou 6 meses para jogar. Questão de readaptação. Não, demorou 6 meses. Não, tem jogador que chega e joga, mas ele demorou 6 meses. Muito raro. A maioria está levando 6 meses. Muito raro. É de 6 anos para 1 ano. Minha esperança é que chegue. Tomara que não chegue. Ninguém vai discutir a capacidade do Cuejá. Agora, vários já passaram que não, essa história aí é diferente, sim, o futebol de lá para cá. É diferente. Tomara que eu tenha. Aí, lá na Arábia, lá é noite, aqui é dia e vice-versa. Lá joga de domingo a domingo. De repente pode dar certo, porque se ficar fora. Agora a questão é essa. Se o time está ganhando, a pressão não vem, não leva. Se não está. Vamos ver os jogos final de semana aí dos gaúchos aí no Campeonato Brasileiro. Não deixa eu virar minha testa do jogo. Não tem problema, porque a gente está encerrando. Pode terminar. Tá aí, principalmente, Sérgio, principalmente aí os jogos dos gaúchos, né? Olha, esse jogo complicado para o Juventude. O Juventude começou muito bem, né? Venceu Vitória semana passada no Alfredo Jaconi por 2-0. Botafogo, jogo complicado. Aí depois teremos aí, né, o Grêmio lá com o Ceará, também o Grêmio aí, uma expectativa que consiga aí um resultado positivo e uma produtividade melhor. E o Internacional domingo, né, contra o Cruzeiro. E aí, fazendo parte, tomara que encerre com uma vitória, as comemorações aí ao aniversário do Internacional. Está aí a classificação, né? A segunda rodada ainda, muita coisa vai mudar, mas estão aí a classificação. Já terminou o ano assim. Hã? Já está terminando o ano hoje, foi encerrado o ano hoje. O Grêmio em primeiro em quarto e em primeiro na Sul-Americana. É verdade. Já terminou o ano hoje. É verdade. Bom, como sempre, né? Primeiro nós vamos lá até os convidados e tal, até o Sérgio foi convidado também, né? O evento comemorativo aos 116 anos. É muito mumuzinho para mim. O pagode. E depois começa o barranco. É muito mumuzinho para mim, não vou. Não, está convidado, não tem por que se fazer satisfeito aí. E depois, sim, o Barranco, restaurante Cascaria, mais Primeiro do Rio Grande do Sul, referência nacional, complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de terça a domingo no Barranquinho. Você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, tem entrega, você não fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Tá aí. Você encontra no mercado ou pelo site aí que você pode adquirir da Suvalã. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da Salmoto. É revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, as facilidades do Jefferson é na Suzuki Salmoto para os adeptos de duas rodas. Preço e qualidade, só tem o caminho. E Grupo Zafra comemorando esse ano 90 anos do Grupo Zafra. O slogan diz tudo. Economizar é comprar bem, se você só tem no Grupo Zafra. Teus palpites para os jogos, rapidamente, Grêmio Internacional e Juventude. O Grêmio vai empatar, o Internacional empata e o Juventude perde. Flávio? O Inter ganha, eu acho que o Grêmio empata e o Juventude empata. Eu vou ficar nessa. Eu vou torcer para o Juventude empate, mas não é muito difícil. O Grêmio, eu acredito também no empate lá com o Ceará e uma vitória do Internacional aqui por 2-1 no estádio Beira-Rio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Flávio. Confio no Pelaipe, rapaz. O Pelaipe, tá lá no jogo domingo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Continua a programação que vocês estiveram assistindo. Na sequência, na Master TV, está chegando José Silva com seu programa Atividade e seus convidados. Logo depois, Bibo Nunes com o Sucesso. A todos vocês, olha, tem meu canal 2, Liberal, Cadu Oliveira, Velasco, compartilhe se não viu ao vivo. Todos vocês, um bom final de noite, um ótimo final de semana. Fique aí com a nossa homenagem ao Internacional pelos 116 anos. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.